Rio do Peixe. Ambiental interpretativa. Eu chamo a atenção de vocês para esse olhar que o Dr. Maneco, Dr. Maneco, um médico de socorro, teve na década de 60, ou seja, 65, 62, olha que beleza. Ele valorizou tanto o rio, a importância do Rio do Peixe era tão grande para ele, que ele fez a casa com a frente voltada para o rio. Olha que maravilha, na época isso podia. É um deck e um toboágua. E as famílias se divertiam caindo aqui no rio. Claro que o rio era mais alto, né? E limpo, com certeza. Aqui era o local de pesca, aqui era o local de tudo, de diversão. Então esse olhar que a cidade tinha quando começou era para o rio. Hoje a gente vê as costas para o rio. E cada vez essas costas menos cuidadas, né? Mais estreitas, sem muito, vocês vão perceber nas passagens que vão ter. Então, apesar de esse monumento aqui, desse espaço, não ser possível hoje, né? Por questões legais e legislação de proteção à mata ciliar, mas mostra para nós esse olhar, né? Que nessa época era diferente. E por que não olharmos, claro, sem construção, para esse rio com esse viés, com esse olhar comercial, com um turista, com o cara vir para cá, não apenas ter um rio onde nós descartamos alguma coisa, mas ter um rio para passear. E dentro da cidade, galera. Olha, a gente cortou a cidade inteira aqui, exatamente, né? Em pouquíssimo tempo, quer dizer, já pensou se fosse navegável, né? Exato. Então, tem um potencial econômico, social e o ambiental, que é o mais importante, a gente fechar sempre ciclos, né? Parou. A casa... Eles tocarem num lugar aí, eu faço um lugar melhor. E pra época era uma baita casa, hein? Beleza, pessoal? Olha só como é diferente. O local que a gente estava, no fundo, né, de uma casa, exposto ao sol. Olha que diferença. A gente navegou 100 metros e agora a gente está aqui, ó, na margem do rio, debaixo de uma árvore bem legal. Tá ok? Então isso faz toda a diferença. Então a mata ciliar, ela tem esse propósito, tá? Mata ciliar, para quem não sabe, ela vem dessa questão dos cílios, né? Então os cílios, a função dele é o quê? Proteger os nossos olhos. Olha só, se vocês prestarem atenção, vocês vão ouvir 3, 4, 5 tipos de pássaro, ó.
sem fazer força. Então, para a gente, isso é muito importante. Por que eu estou trazendo essa questão? Por conta do viés do lazer, da parte turística também, que tem uma importância muito grande para a gente. Então, o Rio do Peixe, ele é o rio mais importante do circuito das Águas Paulistas. Aqui na cidade de Socorro, nós temos, além do Rio do Peixe, tá, ok? Nós temos o Rio Camanducaia e temos o Rio das Antas também. Então, nós somos privilegiados. Ó. Nós temos 3 rios, né, com uma capacidade menor que a do Rio do Peixe, que, por sinal, é um rio federal, tá bom? Então, ele nasce lá em Senador Amaral, ele vem serpenteando aí a Serra da Mantiqueira, né, na parte de Minas. Quando ele chega no estado de São Paulo, é no vértice, quando se junta o Rio Corrente, vindo de Munhoz, e o Rio Limoeiro, vindo de Bueno Brandão. Eles se juntam e a gente forma o Rio do Peixe, que passa pela cidade de Socorro, passa por Serra Negra, fazendo o limite com Lindóia, ele segue por Lindóia, passa por Itapira e desemboca no rio Mogi Guaçu. É o rio mais importante da margem esquerda do rio Mogi Guaçu. Com esse tipo de possibilidade, a gente consegue explorar muito as atividades, tanto lazer voltada para o turismo e até mesmo das pessoas. Trazendo pessoas para o rio, as pessoas vão passar ali em cima da ponte, mas não de maneira despercebida. Eles vão prestar atenção e, no mínimo, vai trazer uma recordação. Cara, já desci esse rio, ou foi do projeto, ou foi com meu filho, ou foi dentro do turismo, fazendo um passeio ecológico de bote e assim por diante, tá? É bem diferente do que você tinha imaginado, assim, tá descendo o rio e tal. O que que... Eu acho que deveria ter mais água e não ser tão poluído. Perfeito. Legal. E por que tem pouca água agora, Sâmia? Nós estamos vivendo o quê? Você trabalhou isso na tua escola? Que crise nós estamos vivendo? Seca? Exatamente, a crise hídrica. Por isso que está nesse nível. Não chove, amada, há muito tempo. E vocês estão vendo, e eu queria chamar a atenção para o olhar, né? Da onde vocês verem caindo água no rio, o que pode ser? 2 coisas. Esgoto, uma, porque realmente, Sâmia, a cidade não tem captação de esgoto nessa área. Vai tudo para o Rio do Peixe. Quando a gente começou a fazer essas descidas de passeio ecológico aqui, eram 22 pontos. Hoje, se a gente for contar, deve ter 8 ou 9. Então isso daqui faz uma diferença muito grande, a colaboração de cada um de vocês aqui. Primeiro... Tá vendo a quantidade de raiz? Isso que segura a margem não vir desabar pro rio, tá? Então não é só a água da cidade, isso daqui também, quando a gente tira uma mata ciliar, desprotege uma mata ciliar, a gente está nada mais, nada menos condenando avenidas, como nós vamos ter aqui, que vai ser mais um gasto público futuramente que isso vai desabar, tá? E outro ponto que é extremamente fundamental falar, que o lixo que nós geramos e colocamos para fora das nossas casas estão aqui. E como vieram parar aqui? Esse lixo não veio sozinho, ele veio pelas águas das ruas, veio por pessoas que deixaram esse saco num dia de chuva, né? Ou que não fechou corretamente, o animal foi lá e abriu. Quer dizer, nós precisamos identificar o que esse lixo chega no rio e como resolver isso, porque a mata está fazendo a parte dela. Qual a parte dela? Filtrando. Então, mas ela está filtrando, né? Mostrando para nós como humanos que agora é nossa hora de nós cuidarmos do nosso lixo, né?
Foi inesquecível, né? Foi. Tudo foi muito bom, mas o que a gente mais gostou foi descer mesmo o rio. Foi uma experiência muito diferente, assim, para quem vive muito tempo na cidade grande e poder se conectar com a natureza de uma forma diferente, entender os impactos que a modernidade trouxe para a nossa sociedade e como isso reflete no nosso dia a dia. Assim. Eu gostei muito de saber que tem esses projetos e esses grupos de pessoas preocupados com a utilização e a proteção do Rio do Peixe, que é um rio que abrange, né, toda a nossa região. Fazemos uso dessa água. Uma lição de vida, poder passar por isso e olhar de fato no meio do ambiente tudo que está acontecendo nessa transformação, né? O mundo traz transformações, a gente evolui, mas a gente vê que a gente deixa buracos para trás, né? A gente deixa algumas coisas para trás e a gente está vendo os impactos disso hoje, né? Eu vi folhas, eu vi galhos encalhados, Muito lixo. muito poluído, que eu acho que não deveria ter isso. Muito lixo e pouca água. Essa sacola que quando a gente estava remando, a rema do meu pai tinha uma sacola. É o que impactou realmente, né? Apesar de ter esse projeto, ainda falta muita conscientização da população ao nível que ele já chegou e o nível que ele está no momento. E ainda tem muito esgoto no rio, né? O rio mais baixo, o lixo acumulado vem muitas vezes nos topos das árvores, a perda da mata ciliar, menos bichos. Então tudo isso aí faz com que a gente reflita um pouco mais sobre o nosso papel no mundo, né? E como cidadão, educar nossos filhos é importante nesse sentido. Sim, porque se a pessoa não conhece o lugar e só descarta de modo incorreto, aí... Muita gente nem imagina, né, que chegou nessa situação. Comunicar para as pessoas assim, para não jogar os lixos nos lugares inapropriados, jogar os lixos na lixeira. Cuidar, né, também do lixo que a gente acha que vai virar reciclagem, mas se não for lavado, cuidado certinho, ele não vai para reciclagem, né? E foi uma coisa que acendeu assim hoje. Até porque não é só o consumo da água, muitos fazem uso da água para se alimentar dos peixes que nela vivem. Tem que ter um equilíbrio, não só entre humanos, como todos os outros seres que dependem desta água para a sobrevivência. São várias atitudes assim pequenas que, se a gente plantar primeiro dentro da nossa casa, vai fazer uma grande diferença, né? Para a prosperidade da vida, né? Para perpetuar o bicho que nós somos, né? Deixar, cuidar disso para que as próximas gerações encontrem um mundo mais organizado, um mundo melhor. Você cuidar desse ambiente é fundamental para que as coisas fiquem como devem ser, como a natureza precisa que seja, né? A minha experiência foi muito legal. Eu desci de boia, eu gostei muito e quero fazer isso mais vezes na minha vida. E quando eu crescer, eu quero trazer meus filhos também para fazer isso. Pessoal, é importante cuidar do Rio do Peixe, porque nós também bebemos a água que vem do rio. É preciso aumentar a zona de saneamento urbana para que a gente tenha uma preservação do Rio do Peixe. Pequenas ações diárias, pequenas atitudes do dia a dia que vão fazer a diferença, causar menos impacto no nosso Rio do Peixe. Vamos preservar a maior riqueza do Circuito das Águas Paulista, as nossas águas, as águas que bebemos do Rio do Peixe. Preserve o Rio do Peixe você também.